Você mora na Europa, Espanha, Portugal, França, Alemanha, tem cidadania de um desses países europeus? Quer saber como você pode utilizar a sua dupla cidadania para imigrar para os Estados Unidos? Eu tenho ao meu lado, mais uma vez, o CEO da Leão Group, Leonardo Leão, e a gente vai falar sobre esse assunto logo depois da vinheta. Não saia daí! Léo, a gente está aqui no quadro Entrevistas, direto aqui de Orlando, na Flórida, pertinho aqui do nosso escritório, com esse visual maravilhoso que a gente tem aqui ao redor do escritório em Orlando. E a gente tem recebido muitas perguntas a respeito do visto E2, principalmente daqueles brasileiros que vivem e têm dupla cidadania de um dos países da Europa. Eu queria que você explicasse primeiro o que é o visto E2 e como esses brasileiros que vivem em países como Alemanha, França, Itália, sobretudo, podem utilizar a dupla cidadania para imigrar para os Estados Unidos. Olá, Daniel, mais uma vez um prazer estar aqui falando para os nossos seguidores. Daniel, na verdade o pessoal foca muito na Europa, né, nos países europeus, mas na verdade o visto E2, ele é um visto para qualquer país, qualquer cidadão de qualquer país que tenha tratado de livre comércio e navegação com os Estados Unidos. Então não é algo restrito para a Europa? Não, a gente está falando de Europa, lógico, as cidadanias tradicionais, italiana, espanhola, assim como países da América Latina também. Hoje o visto E2 ele existe também para o Paraguai, por exemplo, para a Colômbia. Então a gente tem muitos brasileiros. O Chile ele tem um visto mais especial ainda. Certo. E depois até num momento oportuno a gente vai falar desse visto, ótimo. Porque o Chile ele tem um tratado especial entre Chile e Estados Unidos. Legal. Também é bem interessante a gente falar disso. Então assim, a gente sabe que tem muitos brasileiros também casados com latinas e sem tudo, dúvida. Eu acho que eles podem usufruir desse visto também. Então, resumindo, é um visto para esses países que tem tratado de livre comércio e navegação com os Estados Unidos, e você consegue, vindo para cá, através de um investimento pessoal seu, em algum negócio aqui nos Estados Unidos, você consegue a sua permanência por 5 anos, renovável indefinidamente por mais 5 anos, e enquanto o seu negócio estiver em operação. Certo. Então a gente costuma falar que é quase que uma residência. Você vai ter todos os privilégios de residente, tá? A sua autorização de trabalho vai vir atrelada ao seu negócio, tá? Você vai precisar fazer um plano de negócios e mostrar que você vai trabalhar diretamente naquela empresa, e o seu cônjuge não, ele vem com uma autorização de trabalho aberta, podendo trabalhar em qualquer emprego, qualquer área que ele escolher. E aí eu queria que você falasse também, Léo, o seguinte: quem está na Europa, ele pode fazer ou iniciar o processo ou aplicar estando, por exemplo, tem um brasileiro que está nos assistindo agora que está na Espanha ou está na Itália, ele pode começar esse processo, contactar a Leão Group e ainda estando lá, fazer toda essa aplicação? Sim, como todos sabem, a nossa empresa ela também é especialista na internacionalização de negócios e carreiras. Então, a gente tem uma estrutura montada aqui nos Estados Unidos para te dar todo o apoio, desde a abertura da empresa, idealização do negócio. A gente vai poder criar o seu business plan. Nós temos profissionais especializados em análise de mercado americano. Então, a gente trabalha desde o planejamento do seu negócio, em que local é melhor para a sua empresa se instalar, onde é melhor você aplicar o seu investimento. A gente consegue abrir a sua empresa de forma remota. Você estando aí na Europa, a gente consegue abrir a sua empresa aqui nos Estados Unidos e já fazer todo o planejamento. Você já recebe a data da entrevista no consulado, aí no país onde você estiver na Europa, para ir lá fazer a sua entrevista e já sair com o visto estampado no seu passaporte. Agora, a gente tem uma peculiaridade que seria Portugal, é isso? Portugal não está dentro, não tem esse tratado ainda com os Estados Unidos, parece que tem até algum tipo já de entendimento, de alinhamento político. Portugal, antes da pandemia, havia um projeto de lei em trâmite no Senado americano para esse tratado de livre comércio com os Estados Unidos, Portugal e Estados Unidos, e a gente acredita que na volta das atividades do Senado americano, esse projeto ele siga o seu trâmite tradicional e acabe sendo aprovado. Isso vai ser uma notícia muito boa. A gente sabe que a comunidade de brasileiros que tem dupla cidadania portuguesa é gigantesca. Isso pode abrir uma nova porta e muito interessante porta para a chegada de brasileiros aqui nos Estados Unidos. Eu queria aproveitar, a gente está falando do visto E2, aí você falou sobre a internacionalização de negócios. Eu queria
queria que você falasse um pouquinho, pelo menos, sobre o que é isso exatamente na prática, falasse um pouquinho sobre a burocracia, sobre o tipo de investimento que podem ser feitos pelo empreendedor brasileiro que está na Europa, que está na América Latina, ou mesmo no Brasil, e que quer trazer o seu negócio para cá, ou talvez nem só trazer o negócio para cá. De repente ele quer começar um novo negócio. Queria que você desse pelo menos uma explicação básica de como é que esse trâmite funciona, como é que ele pode dar os primeiros passos. Daniel, a gente tem sempre sugerido aos brasileiros ou às pessoas que estão na Europa indicado o mercado americano como uma ótima solução para esse período de retomada de atividade econômica no mundo. A gente já tem visto claros sinais de que os Estados Unidos está na vanguarda dessa retomada das atividades. Sem dúvida. E a gente tem enxergado sim o mercado americano como uma saída. Tá? A gente tem visto que muitos países vão demorar um pouco mais para retomar a pujança econômica, e aqui nos Estados Unidos, em função de diversos fatores que a gente já vem falando, de facilidade nas relações trabalhistas, de ser uma sociedade muito baseada em consumo. Então a gente fala sempre do efeito chicote, de que existe uma demanda de consumo reprimida em função desse tempo todo de confinamento. Então você que espera ter alguma dificuldade aí no seu país com a retomada da atividade econômica, começa a olhar com carinho para o mercado americano, começa a olhar com carinho aqui para os Estados Unidos, que pode ser uma ótima solução você trazer o seu serviço ou o seu produto aqui para solo americano. E você me perguntou como que funciona esse processo de internacionalização. Como eu já falei aqui anteriormente, o processo de internacionalização, ele começa desde a idealização do negócio. Você já tem um negócio andando, da adaptação do seu modelo de negócios aqui para o mercado americano. Não é porque você tem uma empresa bem sucedida no Brasil ou na Europa que você vai trazer o mesmo modelo de negócio e aplicar aqui nos Estados Unidos. A cultura de mercado é diferente, né? Sim, a gente já teve alguns casos recentes aqui, a gente também veiculou aí no nosso canal o exemplo do Taura, que a gente teve que fazer diversas adaptações. É um evento de lutas, um dos maiores do Brasil hoje. Nós tivemos que fazer diversas adaptações para que ele se enquadrasse nos requisitos do mercado americano, assim como a sua empresa. A gente vai, com certeza, ter que fazer algumas adaptações. Já tivemos... Mas a Leão Group oferece essa assessoria? O empreendedor, o empresário brasileiro, ele vai contar com a Leão Group para entender melhor esse mercado e quais as adaptações precisam ser feitas? A gente usa um termo aqui, né, Daniel, que é assessoria ponta a ponta. Sim. Que a gente, hoje na nossa equipe, a gente tem escritórios no Brasil, no Rio, em Fortaleza, nós temos escritórios aqui em Boca Raton, em Orlando. A gente consegue atuar em todo o Brasil e em todos os Estados Unidos. Então, desde o momento da idealização do seu negócio lá no Brasil, a gente vai ter uma equipe te assessorando em todo esse planejamento, fazendo um plano de negócios. Vamos ter uma equipe aqui fazendo toda a pesquisa de campo para você. Então, para definir onde é melhor sua empresa se instalar, qual o tipo de público vai ser o seu produto ou o seu serviço vai ser mais aceito aqui dentro dos Estados Unidos, para aí a gente partir para a fase de execução. Então, a fase de execução começa com a abertura da empresa, que é muito desburocratizada aqui nos Estados Unidos, muito rápido. A gente costuma falar que em 48 horas, mas pelo menos uma semana você está com todos os seus documentos em mãos. Para você ter uma ideia, para você abrir uma empresa aqui nos Estados Unidos, você vai gastar em torno de $750, tá? Então não é nada proibitivo. Eu sempre costumo falar que antes de você pensar qualquer coisa, abra uma empresa nos Estados Unidos. Porque até por questões de movimentação financeira em dólar, dolarização de investimentos, sempre vale a pena você ter uma empresa aqui. Então, vai na abertura da empresa, contratação de pessoas, definição de marca, a gente consegue fazer registro da marca, a gente consegue fazer todo o processo até a sua chegada aqui nos Estados Unidos para efetivamente aplicar o seu trabalho no seu negócio. Inclusive, dependendo do negócio que você estiver abrindo, a gente também consegue atrelar toda a assessoria imigratória fruto do negócio que você está abrindo aqui nos Estados Unidos. Dependendo desse negócio, a gente consegue atrelar esse negócio a um visto também. Maravilha. Léo, para a gente fechar o quadro entrevista, só para dar uma palhinha, se as coisas normalizarem o quanto antes no Brasil, então a verdade é que a Leão Group também está projetando, melhor dizendo, aí uma série de palestras e eventos no Brasil, inclusive falando sobre internacionalização de negócios em diversas regiões do Brasil. É isso? Está sendo programado isso? Daniel, como eu falei aqui, tem muita gente entrando em contato com a gente em função dessa perspectiva do Brasil dar uma patinada ainda nessa retomada. Tem muita gente ligando pra gente perguntando: Léo, eu tô pensando em ir aí para os Estados Unidos, vender meu produto aí nos Estados Unidos, exportar meu produto para os Estados Unidos, ou estabelecer um escritório, uma filial da minha empresa aí.
como é que eu faço? Então isso nos deu um insight, a ideia de ir ao Brasil. A gente vai ao Brasil agora nos próximos meses. Sim. Vamos fazer um circuito de palestras, informando aos brasileiros e mostrando que é factível sim esse sonho, factível esse projeto de trazer o seu negócio aqui para os Estados Unidos. E o mercado americano pode sim ser a solução para a retomada da sua empresa nesse pós-crise. Tá? Não é um sonho impossível, como vocês vão ver, a gente vai fazer uma palestra de forma bem didática, bem acessível. Vocês vão entender que esse sonho americano, essa ideia de atingir o mercado consumidor americano, que é o maior, um dos maiores do mundo, né? Hoje é plausível. É muito plausível, hoje é muito plausível e a ideia é essa, a gente rodar o Brasil sem distinção de região, de local. A gente vai realmente rodar o Brasil todo, todas as regiões, para mostrar que esse sonho está muito mais perto do que você imagina. E só para a gente finalizar, e as parcerias desse sentido já estão sendo aí alinhavadas, vem coisa muito boa, muito bacana. Vem coisa muito boa. E assim que a gente tiver tudo oficializado, a gente vai divulgar aí nas nossas redes sociais, nos nossos canais, e vocês vão ter o cronograma direitinho, as datas direitinho das nossas palestras. Léo, queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui no quadro Entrevista, hoje falando diretamente de Orlando aqui, da região onde nós estamos, onde nós temos o escritório central aqui de Orlando, na Flórida. Queria que você se despedisse aí da nossa audiência e já chamando para a próxima semana, porque toda semana a gente tem conteúdo novo. Aliás, todo dia no canal tem conteúdo novo. O pessoal do marketing, direção de marketing, nós está colocando, a gente vai trabalhar com pressão. Sim. Pessoal, foi o compromisso que a gente assumiu. Prestar informação de qualidade, trazer informação renovada todo dia aqui para o nosso canal. Se você não é o nosso seguidor, comece a seguir a gente aí, aperta o sininho aí para você ser notificado e avisa os seus amigos aí que têm interesse, têm esses mesmos interesses, negócios internacionais, imigração, internacionalização de carreiras. Avisa eles para nos seguirem, que a gente tem esse compromisso com vocês. Está sempre trazendo conteúdo atualizado e de qualidade, com confiança aqui para vocês. Como eu prometi, eu vou deixar para vocês aqui, um card aqui acima e também na descrição desse vídeo, o testemunho de um casal, Léo, que nós, na Leon Group, nós demos assessoria e que teve o visto bem sucedido, o caso bem sucedido do visto E2, e você vai poder perceber como esse processo, toda a assessoria que é oferecida pela Leon Group, a você vai te dar a mesma perspectiva que esse casal, que já está inclusive com a sua empresa funcionando e bem sucedida lá em Boston, aqui nos Estados Unidos, na parte norte dos Estados Unidos. Portanto, fica aí, tanto no card quanto na descrição, esse vídeo para que você possa comprovar que tudo isso que o Léo está dizendo é possível para você. E a gente com certeza vai se encontrar aqui no quadro Entrevistas na próxima semana. Mas antes, não esqueça de você dar like aqui nesse vídeo, compartilhar o vídeo, também se inscrever no nosso canal e acionar o sininho das notificações para você ser avisado cada vez que a gente subir conteúdo novo com o Léo e outras ações aqui que nós temos feito para orientar e informar você com qualidade e credibilidade, você que sonha e planeja imigrar para os Estados Unidos. Na próxima semana, a gente se encontra aqui no quadro Entrevistas. Tchau. Aquele abraço, pessoal.